A Apple acabou de soltar o iOS 26.0.1, a primeira atualização do iOS 26, e o que eu sei que todo mundo está se perguntando é: será que corrigiu os bugs? E segundo, para você que está no iOS 18 ainda, esperando, será que esse é o momento de atualizar? Vamos lá e deixa eu te responder. E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil, e vamos começar o vídeo falando logo sobre as notas de lançamento, ou seja, o que foi que a Apple falou que ela trouxe para essa atualização para o iOS 26.0.1. E já te respondendo, ela fala que ela traz 5 correções de bugs, ou seja, 5 melhorias para o iOS 26, que é exatamente o que a gente quer. Então vamos falar sobre cada uma delas e depois, claro, analisar e te responder as perguntas que eu acabei de fazer. Vamos embora. Primeiro de tudo, galera, o primeiro bug tem a ver com conectividade. Então se a gente puxar aqui a central de controle, você vai ver aqui o Wi-Fi, Bluetooth, né, o nosso card aqui de conexões. E galera, teve um bug específico para a galera do iPhone 17, então iPhone 17, 17 Pro e claro o iPhone Air também, que estava tendo esses problemas de conectividade com Wi-Fi e Bluetooth, então eles às vezes desconectavam do nada. E isso era muito percebido, por exemplo, quando você estava usando o Apple CarPlay, por exemplo, né, que imediatamente você já nota que cai ali o sinal. Eu particularmente tive esse problema, mas isso agora já está resolvido no iOS 26.0.1. Além disso, a gente tem um outro bug relativo à conectividade, mas dessa vez não é exclusivo dos iPhones 17, é para todo mundo que atualizou para o iOS 26. Alguns usuários, segundo a Apple, é algo raro, estavam com problemas dessa vez aqui, ó, nos dados celulares, ou seja, na conexão com as redes móveis, ou seja, 3G, 4G, 5G. Então muitas vezes o seu iPhone estava conectado com o sinal da operadora, mas não estava pegando dados celulares. Então você simplesmente não estava tendo sinal de 4G ou 5G, como eu comentei. É um problema, segundo a Apple, raro, mas que foi resolvido aqui no iOS 26.0.1. Continuando para a terceira melhoria, para a terceira correção, essa é bem específica, vamos ser sinceros. E tem a ver com isso aqui, ó. Tá vendo essas fotos que eu estou te mostrando aqui embaixo? Então essa foto aqui, essa outra. Você tá vendo esse quadrado aqui preto? A gente percebe aqui também esse outro quadrado, esse bloco aqui, né? Preto também. E até algumas imagens estranhas, assim, que estão aparecendo nesse tipo de fotografia. E galera, isso tem a ver com um problema que na verdade foi percebido por esse jornalista aqui da CNN gringa, quando ele estava tirando fotos de um show, como você está vendo aqui, de um evento, onde tinha um painel de LED atrás. E a Apple falou que de fato, ela admitiu esse erro, admitiu esse problema, e ela disse que sim, em algumas situações específicas de iluminação específica, de iluminação forte, vindas, por exemplo, de um painel de LED, as câmeras dos novos iPhones da linha 17, então novamente 17, 17 Pro e o iPhone Air, estavam apresentando artefatos estranhos nas fotos. E é esse caso aqui, esse é o caso que ficou mais famoso, mas outras pessoas estavam notando também em outras situações, mas bem específicas. Eu particularmente fiz vários testes de foto e não percebi absolutamente nada, mas a Apple percebeu, corrigiu, tá tudo certo. Agora vamos falar sobre um problema que quase todo mundo percebeu depois que atualizou para o iOS 26, que é isso aqui, ó. Se a gente toca e segura na nossa tela de início do iPhone, toca em editar e depois em personalizar, quase todo mundo fez esse teste, né, do modo translúcido. Na verdade, pouca gente utilizou esse modo, né? Inclusive também o modo tingido, né? Então muita gente testou, pouca gente usou na prática, mas acontece que para muita gente esses dois modos de troca de cores de ícones do iPhone estava dando um problema, onde alguns aplicativos ficavam com o tingimento, com a cor certa e outros não. Alguns pareciam ficar carregando, inclusive, como se estivesse baixando cores diferentes, cores distintas. Enfim, um probleminha mesmo aí de interface dessa novidade do iOS 26 e que mais uma vez foi atualizada e corrigida junto ao 26.0.1. Continuando e por último agora, a gente tem que falar aqui dos ajustes do nosso iPhone, acessibilidade e depois VoiceOver. Galera, essa funcionalidade que é aquela que o iPhone fala, né, o que está aparecendo na tela. Essa funcionalidade aqui, ó, tá vendo que ele está falando. Bom, acontece que para muitos usuários, vamos apertar aqui o botão lateral para sair da funcionalidade, então acontece que para muitos usuários simplesmente não estava funcionando. Depois da atualização ao iOS 26, a função ficava desabilitada e agora com essa atualização tá tudo resolvido. Mas galera, isso é o que a Apple falou. Isso é o que a Apple traz nas suas notas de lançamento, como eu comentei, que ela corrigiu dentro do iOS 26.0.1. Mas será que é só isso? Será que são apenas esses 5 problemas que estão rolando junto ao iOS 26?
Por exemplo, eu tô com um problema insuportável aqui nesse meu iPhone relacionado ao Face ID, reconhecimento facial, que é extremamente confiável, a gente sabe que funciona praticamente sempre, mas desde que eu peguei esse celular aqui, eu não estou conseguindo usar normalmente o Face ID. Então, a cada 10 tentativas, por exemplo, de desbloqueio de tela normal, funcionam 7 e 3 não funcionam. Às vezes funcionam 6 e 4 não funcionam. Ou seja, é uma média baixíssima para um sistema como o Face ID, que é extremamente assertivo. Ah, Daniel, mas pode ser que tenha a ver com o aparelho. Acho muito improvável, porque é um problema que aparece, desaparece, e eu já fiz todos os testes, resetei o Face ID, testei fazer a nova configuração, um novo cadastro de rosto com visual alternativo, tudo que você pode imaginar. E assim, muito provavelmente tem a ver com o iOS, e com a atualização, o problema não foi resolvido, continua do mesmo jeito. Isso sem falar em vários outros problemas que o iOS 26 está trazendo e que eu já relatei em outros vídeos aqui do canal, como drenagem de bateria, problemas termais, ou seja, iPhone ficando muito quente, e muitos outros problemas e lags e bugzinhos gerais de interface de usabilidade, coisas que essa atualização não resolveu. Pode ser que depois dessa atualização melhore para algumas pessoas? Pode, porque é muito imprevisível essa interação hardware e software, como eu já expliquei também no vídeo anterior. Mas a priori, essa atualização não vem para corrigir esses problemas que eu estou relatando, e fora que existem vários outros problemas ainda. Inclusive, já que a gente está falando aqui sobre problema de iPhone não tá muito responsivo, bugzinho aqui, bug ali, o iPhone meio travando e tal, eu tenho que trazer novamente essa dica, que é uma dica de ouro para você. Então, se você não fez ainda, faça isso. Pega o seu iPhone, vai na App Store, na lojinha de aplicativos, vai no canto alto direito, onde tem o seu perfil, o seu rosto, e desliza de baixo para cima para atualizar. Tem que estar rodando aqui para funcionar, tá? E aí você vai ver que vão aparecer vários aplicativos aqui para você atualizar. Tem aplicativo novo todo dia. Os desenvolvedores estão lançando atualizações todos os dias de aplicativos. Então, toque em atualizar tudo e aí você vai garantir que você vai ter o melhor possível de cada um dos desenvolvedores, de cada um dos aplicativos para o iOS 26. Então, às vezes a gente se preocupa muito com o iOS em si, mas se esquece de se preocupar com os aplicativos que não são feitos pela Apple. Alguns dos aplicativos são feitos pela Apple, aqui os principais, os da frente, né, digamos assim, mas os aplicativos que a gente usa no dia a dia, eles não são feitos pela Apple, são feitos por outras empresas, por outros desenvolvedores. Então, mantenha todos os seus aplicativos atualizados também, beleza? Bom, chegando aqui na parte final do nosso vídeo, eu tenho que te responder as duas perguntas que eu trouxe lá no comecinho. Lembra? A primeira delas, o iOS 26.0.1 corrigiu todos os bugs do iOS 26? Não. Naturalmente que não, já deixei aqui bem claro, bem explicado que não corrigiu todos os problemas e nem a próxima atualização vai corrigir e nem a próxima depois dessa vai corrigir, porque esse é um processo de semanas, é um processo de meses. Ao que tudo indica, a gente vai ter um iOS bem redondo mesmo só no que vem. Não vai ser agora no 26.0.1, nem no 26.0.2, que deve chegar em breve, e provavelmente ainda nem no 26.1, que é a primeira grande atualização do iOS 26. Mesmo essa versão muito provavelmente já vindo bem redonda, perfeita ela não vai estar, até porque perfeição não existe. Então, já para te responder, não, o 26.0.1 não corrige todos os bugs, tá? E aí, indo para a segunda pergunta, que tem muito a ver também, né? Tá, Daniel, e eu que estou no iOS 18.7, já é o momento de atualizar? E aí eu vou ser bem sincero, galera, se você tá no iOS 18, se você conseguiu esperar, se você conseguiu segurar aquela ansiedade de atualizar para o iOS 26, quando basicamente todo mundo atualizou, espera mais um pouquinho, porque o iOS 26.0.1, apesar de corrigir bugs importantes, como eu trouxe aqui, ainda não ataca, na minha opinião, os principais problemas do iOS 26. Então, se você não atualizou por causa desses bugs, essa versão não corrigiu o principal ainda. Então, eu esperaria um pouco mais, eu esperaria, como eu falei, pelo menos o iOS 26.1, que nem é a próxima atualização, é a outra ainda, que só deve chegar no mês que vem, tá? Ou talvez até depois, mas que já vai ser uma atualização muito maior, muito mais robusta. A Apple faz testes beta dessa atualização, já está fazendo testes beta do 26.1, então é uma atualização muito mais testada e que, além de várias correções, também traz novas funcionalidades, o que é bem legal e que essa não traz, né? O 26.0.1 não é uma atualização de novidades, é apenas de correções e melhorias. Então, eu ainda não atualizaria caso eu estivesse esperando no iOS 18
o 18.7, né, provavelmente, que é onde todo mundo tá, que é a última versão do iOS 18, tá? Mas claro, se você já está no iOS 26, se você está no 26.0, atualiza. Sempre atualiza. Você já está no 26, o 26.0.1 vai ser melhor. Assim como o 26.0.2 também. Então, pode atualizar, porque você vai ter uma experiência melhor, vai ter essas correções, e como eu falei, só o fato de atualizar já ajusta uma coisinha ou outra, já melhora uma coisinha ou outra, mesmo não estando escrito nas notas de atualização. Beleza? Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do Daniel Baltec Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. Valeu, galera. Tchau, tchau.